Olá, eu sou Eduardo Mesquita, psicólogo, palestrante, professor e especialista em comunicação. E nesse vídeo eu vou te ensinar a importância da comunicação para a área de vendas. Depois desse vídeo, suas vendas vão melhorar bastante porque você vai ter novas habilidades e novas condições. Então, bora! Bora que tá tudo acontecendo agora! A minha carreira profissional sempre foi baseada em atividades que tinham a comunicação como core, como cerne. E nem sempre isso foi uma escolha consciente. Mesmo quando eu aceitei algumas propostas de trabalho, alguns desafios, pelo simples motivo de achar que seria divertido, logo lá estava eu envolvido em atividades que dependiam da minha habilidade de comunicação, da minha habilidade de me expressar. E uma coisa eu aprendi: os problemas que as empresas e as carreiras profissionais apresentam e enfrentam sempre são relacionadas à comunicação e os seus problemas sempre. Nas minhas mentorias eu repito frequentemente: problemas de comunicação são como unhas. Você corta suas unhas, mas elas vão voltar a crescer. E enquanto você estiver vivo, suas unhas vão continuar nesse processo natural de crescimento. E você sempre cortando e mantendo sob controle, do jeito que você prefere, do jeito que você quer que seja. A comunicação vai acontecer do mesmo jeito. E você pode até ter se assustado pensando, então, que problemas de comunicação não têm solução? É isso, Eduardo? Sim, é isso mesmo. Na verdade, não tem solução mesmo. Ou melhor dizendo, talvez aquele problema que você esteja enfrentando agora possa ser resolvido. Só que esse problema vai evoluir como se fosse um Digimon. E você vai ver que ele vai mostrar com outra cara, com outras necessidades, pedindo uma nova atitude para ser resolvido. Isso porque os problemas de comunicação evoluem, eles mudam, eles se adaptam. Imagine os problemas de comunicação que surgem no processo de vendas, que é o tema do nosso vídeo hoje. Você detecta o problema, treina e desenvolve sua equipe, todas as pessoas que estão envolvidas na situação, acompanha o desempenho e percebe então que aquilo foi resolvido. Só que a comunicação é muito dinâmica e logo vão surgir problemas mais sofisticados, mais elaborados, mais avançados, como se você estivesse avançando um nível no videogame. Você vai treinar e vai desenvolver novamente, repetir o processo, agora mais sofisticado, e logo vão surgir outras demandas e situações. Sem falar que, em sua equipe, sempre vamos ter pessoas entrando e saindo. E essas pessoas entrantes, muitas vezes vão chegar com questões de comunicação que nunca foram trabalhadas, que nunca foram abordadas antes nas outras experiências profissionais que eles viveram. Lá vai você ter que treinar aquilo que você e a sua equipe original já poderiam considerar muito básico. Mas se tornou básico para vocês, Padawan. Não para quem está lá fora, não para quem está chegando. É uma necessidade constante. Então, bora mudar esse foco de uma forma bastante produtiva. Para de tentar resolver os problemas de comunicação. Pronto, para. Desiste. Ao invés de tentar resolver os problemas de comunicação, eis aqui. Você vai passar a buscar desenvolver as suas habilidades para lidar com as situações que surgem e para alcançar o resultado da comunicação. Transmitir mensagens que gerem ação. Esse é o propósito, seja verbal ou não verbal. Nós estamos buscando transmitir mensagens e informações que possam gerar alguma ação. Seguindo no exemplo da venda, que é o foco desse vídeo, o processo de comunicação nesse caso existe principalmente para ouvir as necessidades do seu cliente, para entender a real necessidade do cliente, que nem sempre é a mesma coisa uma da outra. Sabia? Detectar as oportunidades de satisfação dessa necessidade, apresentar as soluções e negociar as condições de aquisição da troca do produto pelo dinheiro ou do serviço pelo dinheiro. Comunicação pura. Negociação, comunicação pura. Um profissional de vendas que não escuta, não presta atenção,
não filtra os dados, não vai conseguir oferecer a solução adequada para o cliente, não gera venda. Eu falei profissional de vendas? Viajei. Essa criatura que não ouve, não escuta, é qualquer coisa de vendas, menos profissional. Por muito tempo, se acreditou e se defendeu a ideia de que para se ter sucesso numa função de vendas, a pessoa tinha que ser falante, tinha que falar muito. Achava naquela época que o bom vendedor, a boa vendedora, era aquela criatura que era boa de lábia. E ser boa de lábia era inicialmente falar pra caramba, mas também ser capaz de dar uma enrolada nas pessoas nessa sua lábia, nessa, como é que é a expressão? Nessa baba de calango. Uma vez em uma consultoria que eu trabalhava, a gente recebeu uma mãe que estava buscando um emprego para o seu filho de 22 anos de idade. Estranho, né? O sujeito tem 22 anos de idade e a mãe que está na rua procurando emprego para ele. Começou, mas tudo bem. Cada família tem lá o seu jeitão, né? Dostoiévski falava isso. E aí, ela vira para a selecionadora e diz assim, não, é porque ele fala muito, ele conversa o dia inteirinho. Deve ser bom para vender alguma coisa. Uia, como se falar demais fosse o requisito comercial primário. E na verdade, tudo bem, já foi, eu não vou negar isso. Já foi um requisito para quem vendia no século passado, ou até antes disso. Ou para quem até hoje vende rede pelas ruas. Você já encontrou um vendedor de rede? Entende uma coisa? A maioria das pessoas que compra rede daqueles sujeitos não quer mesmo a rede. Quer que o cara cala a boca e desaparece. Tá pagando pelo silêncio e pela paz. Porque eles falam muito, porque eles falam rápido e eles são insistentes ao nível da insanidade. Já viu? Dá seu preço que eu dou meu preço, dá seu preço que eu dou meu preço. Tá? E um monte de outra chatice e aquela canseira, até que você fala, tá bom, nessa rede aí. Você pode até dizer que ele alcançou o resultado, gerou a venda. Mas vender desse jeito, nem... Esse tipo de venda, felizmente, está sumindo do mercado. Esse tipo de venda que não tem escuta, que não tem respeito, que não tem interesse pelo cliente e pelas necessidades do cliente, felizmente está desaparecendo do mercado mais rápido do que o mico-leão dourado. Porque já ficou claro que o momento da venda é um momento para se construir um vínculo, um relacionamento. E poxa, é impossível construir um relacionamento sem a devida e adequada comunicação. O cara que vende rede, ele não tem a menor intenção de vender novamente, de atender novamente esse mesmo cliente. Nunca mais na vida, fala sério. Isso não pode mais acontecer. Quando eu digo criar vínculo, relacionamento, eu estou falando de você que é da área de vendas, fazer novas e melhores vendas para a sua base de clientes atuais. Sempre gerar novas negociações. Vamos falar propriamente então, vamos verticalizar e falar de comunicação nas vendas. Se a gente for dividir e segmentar o processo de vendas em etapas didáticas, e nós vamos fazer isso, a gente pode dizer que o primeiro passo, o primeiro momento para resultados em vendas é uma preparação adequada. Estudo, mentorias, conversas com pessoas mais experientes naquele mercado, observação da atuação de profissionais mais antigos, cursos, vídeos, apostilas, revistas, notícias. Tem uma infinidade de possibilidades de aprendizado e crescimento que podem fazer o seu resultado em venda surgir, crescer e essa preparação tem que acontecer em bases regulares e constantes. Diariamente já não serve mais. A profissão de vendas exige uma preparação constante no nível da obsessão, de se entender que cada minuto pode te trazer uma lição. Cada cliente é uma pós-graduação. Cada iniciativa prepara para um melhor resultado da próxima. E tudo isso depende de comunicação. Desde o momento em que você busca conhecimento naquele monte de fontes conhecidas que eu falei, fontes que podem ser de uma via apenas como vídeos e livros, onde só eu estou falando, até o momento em que você vai se aconselhar, vai buscar orientação, vai ter um mentor,
vai ter profissionais mais antigos e experientes de mercado. Em todos esses instantes, você está usando a comunicação, Padawan. Se você não prestar atenção ao papel de ouvir atentamente, tudo está perdido, tudo vai ser em vão. Se você não tiver o canal adequado para mensagem, você não vai ter aprendizado, você não vai conseguir desenvolver nem sequer interesse. Se você não se permitir esse interesse genuíno, a mensagem não vai chegar. Não chegando, não vai gerar ação, não tem resultado. Entenda, essa preparação comercial acontece quando você estuda, quando você se consulta com outros profissionais e até mesmo quando você fica quieto no teu canto, lá no teu momento profissional, observando o atendimento de outros colegas, de gerentes, tudo isso baseado num processo adequado de comunicação, de recebimento de mensagens, de interpretação dos estímulos e da busca por uma ação que vai alavancar resultados. A preparação constante se faz deixando o canal de comunicação e interpretação de estímulos aberto o tempo inteiro. Para quem é profissional de vendas, não existe tempo perdido ou conversa desinteressada. Todo momento de comunicação é um momento de aprendizado ou de novas negociações. Ou então você vai deixar passar inúmeras oportunidades extremamente valiosas. Preparar-se sempre é sempre estar pronto, é sempre estar pronta. Porque depois de uma preparação adequada, seguindo pela divisão didática da venda, nós temos o momento da abordagem do cliente. Vamos pensar, vamos imaginar escolher para esse momento aqui nosso, inicialmente, vamos pensar em clientes e profissionais em varejo, por exemplo. Gente que entra na loja. Abordar uma pessoa estranha é uma habilidade invejável para todo mundo que se considera tímido, tímida, introvertido ou introvertida. Isso por quê? Abordar uma pessoa estranha é uma iniciativa, uma atitude proativa, um movimento de dentro para fora. Quem vive a timidez e quem se acomodou na timidez não consegue se ver fazendo. Não se acha digno, não se acha pronto, não se acredita capaz e não atravessa esse primeiro passo do medo e da insegurança para ir até a pessoa e dizer um bom dia. Que seja. Então, se por acaso essa é a sua situação, se você se sente vivendo a timidez em cada momento da sua existência, tem alguns vídeos no meu canal do IGTV do YouTube, vai lá. Mas você poderia até se questionar se vendas é o teu caminho. Só que eu acredito firmemente que tudo é aprendível. Tudo se aprende. Então, mesmo tímido ou tímida, você tem todas as condições de aprender a vender muito, a usar a comunicação, apesar e com a sua timidez. Você vai ter que mapear como a timidez te atrapalha. E com base nesse mapa, você vai começar a desenhar planos de ação e atividades que possam te colocar em situações desconfortáveis. Situações desconfortáveis que geram crescimento. E cada vez mais, a cada novo passo dado, a cada novo momento vivido, você vai ter melhores condições de sair do casulo e ir até uma nova pessoa. Talvez um novo cliente. Veja, a abordagem do cliente é uma aproximação que se realiza com base numa mensagem que precisa ser impactante o suficiente para chamar a atenção, sem invadir o espaço pessoal do outro. Olha que desafio. E é comum nessa hora a gente ver um monte de gente, quando ouve isso, quebrando a cabeça, incendiando os neurônios, ficando doido, buscando uma frase perfeita para abordar todos os seus clientes. Ei, relaxa, criatura. Um bom dia é suficiente. Em tempos antigos a gente tinha aquela frase besta, como eu posso te ajudar? Ou então o nefasto, pois não. E sim, eu sei que algumas pessoas ainda usam essas frases, mas elas tinham que ser banidas do vocabulário da profissão de vendas, para nunca mais ninguém falar isso. Porque, gente, pensa, para o cliente não faz o menor sentido a mensagem como eu posso te ajudar. Uai, se você é a pessoa
que está aqui dentro da loja todo dia, conhece os produtos, sabe as condições de pagamento, de negociação, data de entrega, tudo. Você tem que saber como é que você pode me ajudar, ô louco. Olha que mensagem truncada, confusa, que acaba ficando completamente sem sentido. Que comunicação que se estabelece aí? Não se estabelece. E aí tem o pois não. O pois não é ainda pior, porque quer dizer não para uma pessoa que acabou de entrar no estabelecimento, que não fez nada de errado e que, olha que doido, e que quer trazer dinheiro para a relação. Você não diz não para uma pessoa assim, sem falar que é uma frase que não tem nenhum sentido lógico, que para o seu cérebro não transmite nenhuma informação. Que imagem está associada a pois não? E sabe por que por muito tempo as pessoas da área comercial usavam essas frases clichês, batidas e fracas? Porque não tinham parado para pensar em como gerar mais resultados usando a comunicação. No mercado inicial, em que existiam poucas empresas e que existia pouca concorrência, fala sério, não havia necessidade de se discutir formas de abordagem e pitches de venda. Bastava ter um produto, ter um preço adequado e os clientes iam vir, iam fazer negócio. Em alguns casos era só brigar no preço. Era só fazer uma promoção, dar um desconto, uma entrega mais rápida e pronto, as pessoas iam vir satisfeitas. Eu não estou falando que isso era um problema, isso era a realidade do mercado. Aí você via aqueles carros de som gritando nas ruas, perturbando as pessoas, que pelo amor de Deus, gente, aquele é um troço chato demais, eu detesto o carro de som. Você via aqueles outdoors exagerados, muitas vezes confusos. Você via até comerciais de TV e de rádios que não eram suficientemente claros para explicar o que estava sendo vendido. Você ouvia a propaganda, terminava o comercial e você não sabia o que era para comprar. Pouca concorrência, muito cliente, pouco esforço. Mas quem entendeu primeiro a importância da comunicação teve resultados muito melhores. Gente que trabalhou a publicidade de uma forma inteligente, com bons textos, mensagens claras, imagens explicativas, situações que o cliente se sentia respeitado, valorizado e com vontade de fazer negócio. Situações que o cliente entendia claramente o que a empresa queria dizer e queria vender. Poxa! Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade. Eu sempre tive a intenção de trabalhar com propaganda. Eu sempre achei muito charmoso, muito divertido aquele ambiente. Eu sempre tive, então, uma imagem toda errada da publicidade. Eu achava que só porque eu era pessoa criativa eu ia me dar bem. Eu acreditava no clichê de um sujeito de roupa extravagante que ganhava uma porrada de dinheiro para trabalhar pouco, só bolando comercial de TV e falando coisa engraçada. Eu confesso que eu levei um susto gigante quando eu entendi que a publicidade existia para gerar venda e que o publicitário era um vendedor. O dono da agência que eu trabalhava, o Marcos Vinícius, me disse isso rasgado e claro na minha frente numa das primeiras reuniões de pauta que eu participei. E ele tinha uma clareza muito grande disso e eu fiquei assustado, pensando que o charme todinho da propaganda ia se perder se eu fosse só um vendedor. Olha as ideias, velho. Olha que ideia enviesada. Só um vendedor. Parecendo a mãe do preguiçoso lá de 22 anos, que reduziu, né? O publicitário talvez seja o primeiro e mais importante vendedor que o cliente vai encontrar. Porque ele é o primeiro vendedor. Porque as mensagens, campanhas e imagens estão ali para gerar venda. A publicidade não era algo charmoso apenas para ser charmoso. Era algo charmoso para gerar resultado e rentabilidade. E aquele monte de horas de trabalho, a ausência nos finais de semana, as viradas de madrugada regada a pizza e Coca-Cola. Isso não tinha nada de charmoso. Isso era trabalho duro. Isso era muito complicado, era suor, era sangue. Com isso, eu entendi que a comunicação também pode ser parte de um processo dedicado e esforçado de trabalho. E pode atender a esse propósito de trabalho duro, de gerar responsabilidade e de vender.
Quando essa verdade chegou no varejo, as pessoas começaram a perceber que o pois não era feio, era inadequado, era distante. Era burro. Começaram a perceber que ouvir o cliente é um diferencial valioso. Perceberam então que a comunicação é a base do processo de vendas. E que a antiga imagem de alguém que falava muito pelos cotovelos, mais do que o homem da cobra, ia sendo gradativa e felizmente trocada por alguém que fala bem e escuta bastante. A pessoa de vendas que tem resultados positivos não precisa ser a pessoa que fala muito. Claro que não. Mas precisa falar bem, falar com objetivo, gerar impacto, gerar ação. Precisa se comunicar bem. E comunicação tem duas vias, sempre. Mensagens vêm, mensagens vão. Ao contrário, né? Mensagens vêm, mensagens vão. No momento da abordagem ao cliente, então, a primeira mensagem é a não verbal. E como as pessoas ainda pensam que isso é besteira e que eu exagero quando eu cobro isso. A apresentação adequada, o cuidado com a imagem, a barba bem feita, a roupa passada, a maquiagem leve, o cheiro, o jeito de andar. Todas essas impressões que causam a primeira boa impressão. Eu ando falando muito disso ultimamente e reforço. Adequada, porque um vendedor de camiseta numa loja de skate vai naturalmente se vestir diferente de um vendedor de camisas sociais numa loja de terno. E ambos podem estar muito bem vestidos, respeitando o ambiente, respeitando a clientela, respeitando as relações que ali se constroem, a cultura da empresa, tudo isso. E falando dessa famosa primeira impressão, não pensa que um profissional talentoso supera uma primeira má impressão. Isso não existe. Pode ser talentoso o tanto que quiser. Se começou mal, vai terminar mal. E quando eu digo terminar mal, olha só, eu não estou dizendo que um cara vestido de uma forma inadequada para o ambiente não vai conseguir nunca fazer uma venda. Nós não estamos vivendo num conto de fadas, porque isso é conto de fadas. Na vida real, esse cara pode até vender, mas poderia ser muito melhor. Teve uma vez que um cara me disse que mesmo sendo desarrumado, ele conseguia fechar vendas. E olha que lembrando do sujeito, eu confirmo, ele era muito desarrumado. Era uma revenda de carro. De todo jeito que você olhasse para ele, ele era desarrumado. E nessa hora eu perguntei para ele uma coisa, eu perguntei, você está satisfeito com os resultados que você tem? Ele ficou meio confuso, ele não conseguiu me responder. Aí ele quis saber, mas por que você está me perguntando isso? Pomba. Se desarrumado, mulambento, desmazelado como ele estava, ele conseguia vender, pensa o quanto a mais ele poderia vender se ele tivesse bem arrumado. Arrumado adequadamente, causando uma primeira boa impressão. Então, antes de pensar em abordar o cliente, por a gente estar falando de comunicação, pensa em qual é a primeira mensagem que você passa para o seu cliente. Pensa qual é a mensagem que você passa antes de falar a primeira frase. O que ele vai pensar de você quando você se destacar na multidão e quando você se dirigir a ele. Isso é fundamental para entender os primeiros momentos do contato com o cliente. Porque muitas vezes ele vai reagir mal à sua aproximação. Ele não vai responder adequadamente à sua abordagem, ao seu bom dia. E o seu esforço para vender vai precisar ser muitas vezes maior. Aí é muito cansativo. Não ignora a importância desse primeiro contato. A primeira mensagem, o primeiro contato na venda, a primeira mensagem passada, pode ter mensagens muito diferentes do que você gostaria de mandar. Talvez já tenha acontecido com você, de alguém que você conhece virar para você e falar assim, nossa, cara, eu tinha uma ideia toda diferente de você, eu achava que você era de outro jeito antes de te conhecer. Normalmente, provavelmente, era uma impressão ruim para burro. E por quê?
causada pelas mensagens atravessadas, truncadas que você mandava sem prestar atenção ou sem ter interesse. Então, situações de vestuário inadequado, pomba, são inúmeras. Decotes, fendas, camisa para dentro ou para fora da calça, desenhos exagerados, roupa justa demais ou folgada demais. Tudo isso manda mensagens e precisa ser alvo da sua atenção para se adequar e então se destacar. Então, passada essa primeira fronteira, você se aproximou e começou a falar com o seu cliente, com a sua cliente. Eu já falei sobre o pois não. E aí nós vemos pessoas que se julgam criativas dizendo pois sim para o cliente. Tá, é até divertido, mas é bobo. Não é a melhor forma de abordagem. E abordar um cliente ou uma cliente é simples. Pode não parecer fácil para você, mas é simples demais. Um bom dia, uma boa tarde, um olá já faz maravilhas. Um sorriso aberto ajuda em muitas situações, porque mostra uma pessoa gentil, simpática, mas atenção. Sorriso ajuda em muitas situações, mas o sorriso aberto não ajuda em todas as situações comerciais. Até esse sorriso tem que ser adaptado à realidade do seu cliente. Eu já treinei equipes de atendentes de farmácia. E eu peguei essa equipe depois de um momento que eles foram orientados para sempre sorrir para o cliente. Quando eu fui acompanhar os atendimentos, eu peguei situações que eram constrangedoras. De clientes procurando remédios para dor, remédios controlados, sendo atendidos por uma pessoa extremamente feliz do outro lado do balcão, com um sorriso cheio de dente na cara. Gente, isso é falta de empatia, é falta de cuidado. Nesse caso, em farmácias, o sorriso tem que ser um sorriso receptivo, mas moderado. Porque as pessoas não entram na farmácia com o mesmo espírito que entram numa loja de roupa, para comprar uma calça jeans, por exemplo. Pode ser um momento ruim. Cuidado com regras prontas, que dizem sobre um comportamento padrão para todas as situações. Isso não existe. Não existem comportamentos para todas as situações, não existem mensagens para todas as situações. Adaptação e adequação são recursos de sobrevivência comercial. A abordagem tem que ser feita com muito cuidado, com muita atenção por parte da pessoa de vendas. Analise o teu cliente, receba as mensagens que o cliente te passa, interpreta os sinais e estabeleça o contato buscando o melhor vínculo com aquela pessoa que está ali naquele momento procurando resolver algum problema para ela. Comunicação de forma genuína gera vínculo. Então não caia nas armadilhas fáceis, aquelas que dizem que não se fala de política, futebol ou religião com o cliente. Ué, você pode falar sim, tem que ter um monte mais de cuidado do que os outros assuntos, porque são temas delicados. Porém, o sujeito entrou com uma camisa de um time que está sendo destaque, foi campeão. Você sabe que o time foi campeão, acabou de receber o troféu. Qual o problema de você comentar? Seu time foi campeão, parabéns, que ano que está sendo, hein? O cliente te deu a deixa, o sinal foi dado, passa a mensagem. Porque a mensagem dele foi passada, interpreta, segue o caminho. Ah, Eduardo, mas isso vai soar falso, eu não torço pro time dele. Nada disso. Nesse exemplo, você não está elogiando o time, você não está fingindo que você torce pro time, você só comentou um fato. O time foi campeão, ponto. Isso é inquestionável. O ano tem sido bom pro seu time. Tem mesmo. Foi campeão, ué. Não existe falsidade nenhuma em relatar simplesmente um fato, e um fato que vai fazer o cliente se sentir bem. Naturalmente, em tempos de política partidária com pontos tão polarizados e opostos, pode ser arriscado entrar pelo caminho de conversar sobre política. Então, cautela. Busca sempre alguma amenidade. Impossível de dar errado ou de dar enredo. Novamente, use fatos. Qualquer comentário opinativo corre o risco de ser um desastre. E eu nem vou tentar achar um exemplo aqui para não correr o risco de eu falar besteira e cometer esse desastre. Repito para você, temas arriscados, cautela. Só vai se você tiver muita certeza do que você está falando.
Com o tempo, com o exercício, você passa a dominar com mais tranquilidade temas e situações que se apresentam na tua frente. E isso vai te permitir ter muito mais domínio sobre essa relação que se constrói. Seguindo nessa nossa aula sobre comunicação em vendas, se você já abordou o seu cliente, agora é hora de partir para a sondagem. A sondagem é um momento importante porque é o momento de entender o que o cliente quer e achar o que ele precisa. E entenda, são coisas completamente diferentes. Nem sempre o que o cliente quer é o que ele precisa. E nem sempre o que ele precisa, ele quer. E às vezes você não tem nenhum nem outro para entregar. Então, por exemplo, um cliente no supermercado, vamos fazer um exercício. O cliente está no supermercado comprando arroz. Ele compra arroz, responde aí, porque ele quer ou porque ele precisa? Pensa, ele compra arroz porque ele quer ou porque ele precisa de arroz? E se você respondeu que ele compra arroz porque ele precisa, você errou. Ele compra arroz porque ele quer. Sabe por quê? Ele não precisa de arroz, ele precisa de comida. Ele podia comprar feijão, miojo, pão, salgadinho, alpiste, ração de cachorro, qualquer coisa que ele quiser comer, não tem nada com isso, é a vida dele. Só que ele compra arroz porque ele gosta de arroz, porque ele cresceu comendo arroz na casa dele, a família dele é arrozeira. Em resumo, porque ele quer arroz. E a vida é dele, ninguém tem nada com isso. Vai vender o arroz. Para um cliente como esse, você poderia até oferecer outras formas de nutrição. Ou então, vender o arroz mesmo que ele quer. Depende do que você está buscando de rentabilidade, de solução para o seu negócio. Então, se você está sondando o seu cliente, qualificando o atendimento, descobriu que ele procura arroz, mas vamos piorar o exemplo, você não tem arroz. Então, você tem que ir além e buscar entregar o que ele precisa. E você só vai conseguir fazer isso ouvindo atentamente o seu cliente, prestando muita atenção nas mensagens que ele passa e nas mensagens não verbais que ele emite quando ele fala de alguma coisa. Um sorriso, um olhar para cima, um cruzar de braços, tudo isso tem infinitas mensagens que você pode ouvir, que você, pessoa de vendas, pode se aproveitar para gerar o vínculo. Essa é a hora que a pessoa de vendas tem que lembrar que a natureza foi inteligente. Enfiou 2 orelhas na tua cabeça e uma boca. É para ouvir muito mais do que fala. Então é para fazer poucas e boas perguntas. Para ir investigando e descobrindo como fazer para aquela venda se tornar um momento único na vida daquela pessoa. Esse é o propósito. E você vai alcançar isso com comunicação. Comunicação que te orientou durante a sondagem, quando você está sondando o seu cliente, para qualificar aquele lead, mas que vai muito além na hora da demonstração. Assumindo que você sondou adequadamente e ouviu e prestou atenção às inúmeras mensagens não verbais que ele te mandou, então você realmente qualificou esse lead. E agora você tem opções melhores e mais assertivas para apresentar para esse cliente, para essa cliente. E aí a demonstração. É a hora que você vai apresentar para o seu cliente aquela solução que vai resolver o problema dele, que vai satisfazer e vai deixar aquele momento para sempre na memória dele, na memória dela. Essa demonstração é um show. É uma apresentação de quem está preparado, pronto, informado, treinado, desafiado e disposto para esse desafio. Eu já vi profissionais de vendas arremessando computadores no chão para provar a resistência do equipamento. Eu já vi vendedoras subindo no balcão para recitar poesia para cliente. Eu já vi gente cantando parabéns para o cliente e um monte de outras situações que oscilam entre divertidas e completamente doidas, com um grande propósito de usar a comunicação para reforçar o vínculo com aquele cliente, com aquela cliente e causar um impacto positivo que permaneça na lembrança emocional daquela pessoa. Isso não tem preço, gente. Claro que o sujeito que arremessou o notebook no chão
tinha tido treinamento para fazer isso. Ele sabia qual era o equipamento que aguentava aquele tranco, aquele tipo de demonstração. Foi num carpete, foi uma situação extrema e ele usou como recurso extremo, último de uma demonstração. As profissionais que recitaram ou cantaram sabiam que o relacionamento que tinham com aquelas clientes permitia ousar, permitia ir além do normal naquele momento. As situações, eu sei, pareciam completamente doidas, mas eram extremamente cuidadosas e planejadas. Começa por um profundo conhecimento técnico do que você vende, claro. Sem saber explicar o seu produto ou serviço, você não vai conseguir impressionar jamais. Sem saber o que ele aguenta, o que ele pode. Então o estudo, a pesquisa, a busca é a base, é o fundamento. E além do conhecimento técnico, a capacidade para adaptar a sua mensagem ao tipo do cliente que está na tua frente. Vender para um adolescente, para uma adolescente, é diferente de vender para uma senhora idosa ou para um cara como eu de 49 anos. Vender para alguém casado é diferente de vender para alguém solteiro. Vender no fim de semana é diferente de vender durante a semana ou no começo da semana. Vender no início do expediente ou depois do almoço. As variáveis são inúmeras, são muitas, são várias. E você pode se adaptar e se adequar a cada uma delas, se você prestar atenção aos sinais e às mensagens que recebe do seu cliente ou da sua cliente. Se você interpretar e usar a comunicação. Se você usar a comunicação, nas suas vendas. Claro que nesse momento, você está pronto para ir buscar o fechamento da venda. E aí podem surgir, quase sempre surgem, as objeções. Sabe o que eu acho mais interessante? E isso me fascina. Vendedores e vendedoras que detestam objeções. Como assim? Vamos entender uma coisa. Se o que você ofereceu e apresentou resolve o problema, soluciona a situação, faz o cliente feliz, ele vai comprar. Pronto. Não tem argumentação, não tem discussão quando o cliente entende que achou o que ele queria, o que ele precisava e o que tem valor. Essa é a primeira melhor situação. Mas a segunda melhor situação é a objeção. Sim, é isso mesmo. Opa! Porque, olha só, se não for objeção, então vamos para a terceira situação. O cliente vira as costas e vaza, vai embora. O cliente não tem nenhuma obrigação com você. Então, se ele te explica que ele não vai comprar e ele explica o motivo de não comprar antes dele virar os pezinhos pro rumo da porta e ir embora, ele está sendo muito gentil e generoso. Ele ou ela podia simplesmente virar as costas e sair da loja, te deixar falando para as paredes e para os teus joelhos. É ou não é? Então, entende. A objeção é ótima. A objeção não é um não, é um ainda não. Presta atenção nisso. A objeção é o teu cliente te dizendo o que ainda falta para fechar a venda. Ele te diz o que falta. Você quer coisa melhor, Padawan. Imagina assim, é como se fosse uma paquera e aquele momento que você tenta dar o primeiro beijo. Normalmente, ou pelo menos era assim quando eu era adolescente, as meninas não cediam à primeira tentativa de beijo. Os tempos hoje são outros, eu sei, mas tudo bem. Viravam o rostinho assim, e o beijo, né, podia ser intenso, virava um beijinho assim na bochecha, morno, sem graça, xoxo. Mas quem sabia como funcionava o jogo, quem entendia esse processo não desistia nessa hora, porque sabia que a menina, ela podia se levantar e ir embora. Eu vou contar isso melhor. Lembra como era? Eu vou falar para os rapazes porque eu sou, né, homem. Eu não sei como é que é pra menina. Mas você chegava na festa todo arrumado, cabelo penteado, perfume do pai, e aí você via aquela menina que você já tinha sonhado com ela. Linda, arrumada, cheirosa. E ela te via. Como uma história mais feliz no enredo, logo vocês estão ali, vocês iam estar no salão, dançando e dando umas risadinhas, e já você com a mão na cintura dela, quando então você ia falar para ela aquela frase clássica. Vamos lá fora conversar? Conversar? Para, né?
todo mundo sabe que não é para conversar, gente. Todo mundo sabe que é para beijar. E lá iam vocês dois pro jardim da festa. Sentavam-se num banco bonito, debaixo de uma floreira, e de início realmente rolava uma conversa, né? Tudo bem, não era uma coisa selvagem violenta, tinha uma conversa, mas aí pintava um silêncio constrangedor. E aí vocês se olhavam mais longamente, e esse era o sinal do primeiro beijo. Certo? Certo. Para de conversar, vai pro fight. O menino se inclinava, ansioso, feliz, ia com os lábios, né, com as beiças, para perto dos lábios rosados da menina linda, maravilhosa. Mas na última hora, na hora que estava chegando perto, num movimento rápido, tão rápido quanto gentil, ela virava o rostinho e tirava os lábios do rumo do beijo. Na trave! Os caras mais inocentes se levantavam e chamavam para dançar de novo, que eram uns nena mesmo. Mas o cara que era um pouquinho mais esperto, já tinha passado por essa rotina, não precisava ser nem muita coisa mais esperto, não. Pouca coisa já ajudava. Ele sabia que não era o não, era o ainda não. Ela só virou o rostinho, mas ela continuou ali, sentada. Então ainda tinha expectativa muito linda do que ia acontecer pela frente, até porque os dois estavam querendo beijar. A objeção é a viradinha do rosto, é o ainda não. Você quer enfrentar a objeção de um jeito errado? Deixa eu já te ensinar. Não escuta até o fim. Insiste nos mesmos argumentos que te levaram até esse momento da objeção. Repete. No exemplo do primeiro beijo, é o sujeito que quando o silêncio surgia, ele não conseguia calar a boca, ficava tão nervoso, tão ansioso, que ele não parava de falar e não ia pro beijo. E aí a menina parava de falar e ele perguntava assim, e aí na sua escola, é muito puxado? Putz, a menina virava o olhinho pensando, ai meu Deus do céu, que sujeito mané, eu quero beijar o animal. Esse é o jeito errado. Só que existem outras formas erradas de conduzir esse momento. Errado é um trem que tem um monte, né? Quer outra errada? Interrompe o seu cliente, não deixa ele terminar a fala. E interrompe já com justificativa, entendeu? Já vai justificar as objeções, não é demolir, não. Deu um trovão aqui agora. E aí fala de novo aquilo que não convenceu. Isso é tão errado, de tantas formas. Repete assim aquelas características chatas, monótona do produto, mais uma dúzia e meia de vezes. Né? Acusa os concorrentes de estar fazendo coisa pior. Né? Reclama da crise ou do governo. Né? O cliente está apresentando uma objeção animal, então cala a tua boca, escuta até o fim, presta atenção, aprende, entenda profundamente o que ele está falando, mas principalmente entende o que ele não está falando. Leia o seu cliente. Além de ouvir, leia, beba as palavras e o comportamento. Compreende quais são as motivações desse cliente e mergulha nos argumentos. E aí, e só aí, você vai buscar os seus argumentos para convencer esse cliente sobre o produto ou serviço. Só aí. Novos argumentos que possam demolir devastadoramente, uma por uma, as objeções que ele apresentou. E isso, se você entender que realmente aquilo é o que ele precisava para resolver o problema. Né? Porque, sei lá, você pode ter entendido tudo errado. Pode acontecer. Pode acontecer de você não ter todas as informações ainda. Pode acontecer de você não ter o produto certo para vender. É do jogo. Se não for o produto certo, procure entender a situação, procure entender as argumentações do cliente para você poder apresentar um outro produto certo. Porque aí é o produto não para o desejo dele, mas para a necessidade. Você não é vendedor de rede, entende isso? Não há necessidade de ficar cacarejando na cabeça do cliente, torcendo para ele se render e comprar de você para ver se ele consegue calar essa maldita boca enorme sua. Desculpa, eu me empolguei. Entendeu agora? Novos argumentos que atendam àquelas objeções, ataque cada uma delas de forma sistemática, didática, e ensina o seu cliente de um jeito que ele vai perceber que ele precisa daquele produto. E aí parte para o fechamento.
E algumas vezes você vai ver que realmente você não tem o que faria o cliente satisfeito. Então nessa hora, a mensagem tem que ser clara. Cliente, eu te agradeço. Conta comigo para outras situações. Dessa vez, não rolou. E isso é um fechamento. Não um fechamento da venda, mas é um fechamento do vínculo para novas vendas. Estabeleceu. De forma objetiva, porém educada e elegante. Nas situações positivas, conduz o fechamento. Agora já não é mais momento para conversa comprida. Conduza o fechamento, objetivamente. Pega pela mão e fala, agora nós vamos fechar. Vamos encerrar essa negociação. Lembra, comprar é sempre um prazer. Pagar não é tanto assim não. Então o cliente vai perceber a diferença no tom da conversa entre a negociação e o fechamento. E não tem problema. E está tudo bem. E é bom. Como você fez as outras etapas de forma correta e cuidadosa, o fechamento vai acontecer de uma forma natural. Não é aqui que você tem que tentar convencer o seu cliente. Você já devia ter feito isso antes. Agora é hora de esclarecer as condições de pagamento e encerrar essa conversa. Nesse momento o cliente já tem que estar convencido, já reconheceu a necessidade, já se rendeu aos seus argumentos, viu que aquilo atende a necessidade dele, ele está agora só resolvendo como formalizar a negociação. E te prepara para outras e novas negociações que você vai ter com esse cliente ou essa cliente, porque a satisfação está ali. Porque entende, essa venda não é o fim do relacionamento, é o começo do relacionamento. E é a abertura de um monte de outras possíveis futuras vendas que você pode fazer. Depois da saída dessa pessoa da sua loja, seu cliente foi embora. Mas você ficou com o número de telefone, com e-mail, com WhatsApp, no mínimo. Você tem uma ficha. Mantenha o contato, mantenha o vínculo. Mas não é só enchendo o saco quando tem promoção ou produto novo na loja. Eu detesto vendedor comigo. Fala, tem produto novo? Eu não quero saber, não te perguntei. Não aparece só para fazer venda, mas aparece também em datas comemorativas. Aparece para mandar um link de uma matéria interessante que você viu na internet. Ó, li sobre isso aqui, eu sei que você torce para esse time, ó, quem que eles contrataram para técnico. Aparece para enviar para ele alguma coisa que ele mencionou durante a conversa, que tem valor para ele. Mostra que você prestou atenção e entendeu. Porque ainda vai ter o pós-venda. Os contatos posteriores para anunciar novidades, aí sim. A manutenção do relacionamento, aí sim. Tudo baseado em boa comunicação, eficaz, prática, objetiva e que satisfaz ambos na relação. Os dois querem beijar. Clientes gostam de ser lembrados, mas gostam de ser lembrados de uma forma genuína, de uma forma pensada. Nada de ficar enchendo o saco para chamar para a loja. Pomba, vai além. Hoje, com as redes sociais, o profissional de vendas tem um monte de chance de estreitar. Hoje tem a oportunidade de se tornar um gerador de conteúdo de qualidade, que vire referência para os seus clientes. Você vende roupa, divulga dicas de moda. Você vende carros, comente corridas, novos lançamentos. Você vende imóveis, analise tendências de mercado, vire um produtor de conteúdo para o teu cliente. De qualquer forma, existe sempre a possibilidade de você se valer da boa comunicação para manter a lembrança na cabeça dos seus clientes e das suas clientes. E isso vai gerar sempre boas negociações. Viu? Como analisando a didática das vendas, nós podemos ver a importância da comunicação e a necessidade do desenvolvimento dessa habilidade. Te dei um monte de dica nesse vídeo. Mergulha nesses conceitos, entende cada dia mais como a sua comunicação funciona e como pode se aprimorar ainda mais nesse conceito e conquista os teus resultados. E conquista logo, porque está tudo acontecendo agora. Eu sou Eduardo Mesquita e hoje, nesse vídeo, eu te falei de comunicação em vendas e eu te mostrei didaticamente, passo a passo na venda, como utilizar a comunicação para gerar melhores resultados. Coloque em prática. Volta para o jogo. Falei? Falei. Até a próxima. Sucesso!